Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Larissa Voto e eu trouxe mais uma história para vocês. A história de hoje é baseada no livro Pedro e Boris. Esse é o Boris. Boris era como qualquer cachorro, bonito, esperto e corajoso. Ele amava o seu dono, o Pedro, e Pedro também amava o Boris. Os dois eram muito felizes, brincavam muito. Mas Pedro, além de amar Boris, ele também amava o céu, as estrelas, os planetas. Ele era apaixonado pelo universo. De noite, quando Pedro deitava na grama e olhava lá para o céu e admirava as nuvens, as estrelas, os planetas, Boris deitava no colinho dele e ficava lá, juntinho de Pedro. E Pedro dava batidinhas de levinho aqui nele e falava assim: bom menino, bom menino. Eles eram muito amigos e viviam junto para tudo. Faziam tudo juntos. Eles eram grandes amigos, mas as coisas começaram a mudar um pouco. Teve uma vez que chegou o Natal e o Boris deu de presente para o Pedro um colar muito bonito. Mas o Pedro se esqueceu do Boris e falou para ele: desculpa, não comprei nada para você, me desculpa. Aí o Boris falou assim: tudo bem, eu desculpo, não tem problema. Só que o Pedro não entendia a língua dos cachorros, né? Boris desculpou Pedro, como qualquer cachorro faria. Pedro só pensava em viajar pelo espaço. Não tinha cabeça para mais nada. Pedro trabalhou nos seus projetos por muito tempo. Fez cálculos, projetos, trabalhou muito tempo. Levou anos para conseguir construir o seu primeiro foguete. E ele ficou todo feliz, porque o foguete poderia ir voando até Marte. Olha só que legal. E ele falava para Boris: Boris, isso não é super legal? Um foguete que pode ir até Marte. Só que Pedro ficava preocupado com uma coisa: o foguete poderia explodir na volta, quando voltasse para a Terra. Então, ele teve que trabalhar mais nesse projeto desse foguete, porque estava meio perigoso, sabe? Aí, o Pedro falou para Boris assim: Boris, eu queria muito viajar no foguete e chegar até Marte, mas eu não posso ir dentro do foguete, porque eu tenho que ficar aqui, controlando as coisas. Mas bem que você poderia ir no foguete, porque para um cachorro você é bem inteligente, Pedro falou para Boris. E o Boris ficou muito preocupado, porque ele não queria ir. Ele falou assim: mas eu não sou só um cachorro, eu sou o seu amigo. Só que o Pedro não entendia a língua dos cachorros. Aí o Boris ficou muito preocupado e triste. Aí o Pedro fez uma roupa espacial para o Boris e falou para ele assim: Boris, você vai ficar famoso. É muito importante explorar o espaço,
explorar o planeta Marte. E o Boris falou assim: é mais importante do que um amigo? Mas o Pedro não entendia nada do que o Boris falava. E o Boris estava muito triste, porque o Boris não queria ir. E o coração de Boris já estava partido no meio de tanta tristeza. E ele passou a última noite com o Pedro. Deitou na caminha pertinho dele e aqueceu Pedro de noite, se despedindo, porque ele ia viajar pelo espaço, dentro do foguete. No dia seguinte, foi o dia do lançamento do foguete e tinha muita gente olhando, feliz, batendo palmas, admirando o foguete subir. E eles fizeram a contagem regressiva. 10, 9, 8. E Pedro olhou para o foguete que ele fez e falou assim: ah, o meu foguete é lindo. E a contagem regressiva continuava. 7, 6, 5. Pedro olhou para o foguete, tentando enxergar o Boris lá dentro. E a contagem continuava. 4, 3, 2, 1. E de repente, o Pedro ficou triste. Mas o foguete já tinha subido. E o Boris estava lá dentro do foguete. Ele olhou lá de cima para a terra e falou assim: adeus, terra, eu vou sentir saudade, eu não queria ir. Aí o foguete chegou lá em Marte, lá no espaço. E o Boris saiu de dentro do foguete e foi começar a explorar Marte, a ver como eram as coisas por lá. E não tinha nada demais, era só cratera, areia. E ele pegou e mandou fotos pro Pedro. Aí o Pedro olhou as fotos e falou assim: é só isso que tem em Marte? Areia? Buracos? Eu pensei que fosse mais interessante. Aí o Pedro começou a sentir falta do Boris, começou a sentir saudade dele. Mas já era tarde demais. O Boris estava lá em Marte. Aí ele deitou na grama verdinha de noite, ficou olhando para o céu e sentiu falta do Boris, porque o Boris sempre ficava pertinho da perna dele e ele fazia carinho no Boris, mas o Boris não estava mais lá. Aí ele foi e falou assim: tá na hora de ir para casa, tá na hora de dormir. Aí foi, dormiu. No outro dia, o Boris, lá em Marte, decidiu olhar o outro pedaço de Marte que ele não tinha visto. Aí ele começou a sentir vontade de tirar essa roupa espacial. Aí ele abriu, viu que não tinha problema e tirou a roupa. E ele descobriu que ele não precisava dessa roupa para ficar passeando lá por Marte. E você não vai acreditar no que aconteceu. Boris, quando estava passeando lá no outro planeta, ele viu um monte de cachorrinhos e cachorrinhas. E todos vieram para perto dele,
brincar com ele, conhecê-lo. Fizeram uma festa quando viram Boris. E o Boris olhou todos os cachorros e ficou assim, super feliz. Ele fez um montão de amigos. E eles passavam os dias brincando, se divertindo, correndo, pulando, comendo comidinha gostosa. E Boris descobriu que Marte era legal para cachorro. E aí, Pedro, depois de um tempo, Pedro perguntou assim: como estão as coisas aí, Boris? Manda foto. Aí, sabe o que o Boris fez? O Boris não contou, não. Não contou que lá em Marte tinha um montão de cachorros. Ele ficou quietinho, colocou a sua roupa de volta para poder tirar uma foto e mandou para o Pedro. O Pedro não ficou sabendo de nada que acontecia lá em Marte de verdade. Isso ficou em segredo, só para o Boris. E aí, os dias foram passando e o Pedro começou a sentir falta de Boris. Aí, uma bela noite, enquanto ele admirava as estrelas, como sempre, como ele adorava fazer, chegou uma cadelinha perto dele. E foi se chegando, e encostou na perninha dele assim. E o Pedro falou assim: nossa, que gracinha, você é linda. Sabe que eu já tive um amiguinho lindo igual você? Mas eu acabei deixando ele ir embora. E hoje eu morro de saudade do meu amigo Boris. Olha, se você quiser ficar comigo, eu nunca vou te abandonar. Eu prometo, eu vou cuidar muito bem de você. E aí, Pedro adotou uma nova cachorrinha e cuidou muito bem dela. Nunca mais abandonou nenhum amiguinho seu. E o Boris estava se divertindo para cachorro lá em Marte. É claro, ele sentia falta de Pedro, sim, mas ele tinha tantos amigos agora que vivia muito ocupado, se divertindo. Essa foi a história Pedro e Boris. Agora diz para mim, você tem algum bichinho de estimação? Se você tem um bichinho de estimação, cuide muito bem dele. Não abandone seu bichinho de estimação. Mesmo se ele estiver dodói ou se ele já estiver velhinho. Um amigo não pode abandonar o outro amigo. Combinado? Um beijo e até a próxima historinha. Tchau! Deixa um coraçãozinho aqui pra mim. Dá o seu like. Tchau, pessoal! Até a próxima!